eu acho até que assim, daqui a pouco nós vamos mostrar os gols do Hulk e tal, que aliás, 2 golaços, quase faz um terceiro, ontem o homem tava demais. Então esse jogo de ontem, né, desse Palmeiras 3, Hulk 2, eu queria que o Cuca falasse, depois desse 3-2 do Palmeiras para cima do Hulk. Põe na tela aí o Cuca falando sobre a pior partida do Atlético na visão dele, veja aí. Tivemos erros incríveis para tomar o segundo gol e o terceiro também. E no fim ainda quase acaba empatando, mas não seria justo pelo que nós jogamos. Foi a pior partida, acho, desde a minha chegada, foi a de hoje. Vou procurar entender o porquê que aconteceu isso, essa falta de disputa que a gente teve, principalmente no primeiro tempo. Não é desculpa, mas é fato. Nós jogamos quinta-feira à noite, nós viajamos à noite, a madrugada inteira, nós chegamos 9 horas da manhã. Talvez isso tenha alguma consequência, talvez isso tenha alguma consequência anímica para que a gente tenha feito um primeiro tempo tão abaixo em entrega, em ritmo de jogo, em marcação forte, em sair da marcação, em individualidade. Nós fomos muito abaixo do que geralmente somos e por isso perdemos. Eu tô meio torto, porque eu estava vendo a câmera ali, estava meio torta. Você estava vendo o Cuca falar? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não acho que o problema do Atlético seja só campo e bola. Não acho. E a cada nova coletiva do Cuca, se você começar a ler nas entrelinhas, tentar enxergar o outro lado daquilo que ele está querendo dizer, você vai notar claramente que ele manda recado. Ele manda recado para a direção, ele manda recado para os donos, aliás, ele manda recado para quem está acima dele ali, né? CEO, diretor. Ele manda recado para o grupo, né? Ele manda recado para o grupo. Só que a gente também nota nas entrevistas que tem jogador mandando recado para ele. Então o clima é hostil, a impressão que eu tenho é que o clima é hostil, mas que começa com os problemas extracampo. Os problemas extracampo vêm para dentro do campo. E quando no início da temporada nós criticamos aqui o planejamento, depois que o Atlético foi campeão, ficou coleguinha, microfone, mandando letra, que criticaram aí, olha aí, ganhou o Campeonato Mineiro. Cara, o planejamento foi criticado. Quando eu cheguei aqui e falei, quando o Elton chegou aqui e falou, é porque gente do clube fala comigo, fala com o Elton. Como fala com o Galante, como fala com o Valu, como fala com o Guilherme, que é um fenômeno de apuração, fenômeno. E então, a gente chega aqui e fala, e as pessoas acham que nós queremos inventar uma historinha sobre a questão do planejamento. O planejamento, quando falo de planejamento errado, passa pela logística, mas passa também pela questão de liberar vários jogadores de um setor e não trazer. Esse tipo de contratação do Biel, a única explicação para essa contratação do Biel para mim, que é um bom jogador, tá? Bom jogador. A única explicação, pelo menos para mim, é a de que ele vem através de uma negociação com um empresário que deve estar desembolando também a vinda de um volante. Aí mete no contrapeso. É igual a renovação do Jardim no Vasco, meter o Thiago Mendes no negócio, é o que a imprensa de lá informa. É a única explicação. Porque eu estava dizendo para o Elton, depois de tudo isso que está acontecendo, atraso, aí quita, mas fica atrasado, premiação, direito de imagem e tal, aí pau, quita o salário ali atrasado, ainda fica mais um atrasado e tal. Depois de tudo isso, desse elenco desequilibrado e dos problemas, aí você perde um jogo, não jogando porra nenhuma, nada contra o Palmeiras. Aí você chega no vestiário, senta todo mundo ali depois do jogo, pistola, obviamente. Aí pega o telefone, tá lá, o Atlético contrata o Biel. Aí eu tô no Atlético, olho pro Galante e falo, mas nós nessa situação aqui, precisando de volante. Tá trazendo mais um atacante. Mas é negócio de ocasião, mas ocasião, vamos primeiro quitar os problemas aqui. Ou vocês acham que o Biel ganha 200, 300 mil? Não ganha. Eu gosto do jogador. Fez um grande papel no Bahia. Grande papel no Bahia. Agora, é meio inexplicável, né? É meio inexplicável. Aí some todo mundo, os donos não vão lá, põe promessa na boca de diretor, de CEO, o CEO vai lá e promete. Aí eu perguntei aqui, cadê o Paulo Brax? Me informaram que ele está fazendo curso da UEFA. Foi o que me informaram aqui, a pessoa do clube. Não, ele está fazendo curso da UEFA. Aí o Paulo Brax, eu perguntei para ele um negócio antes, também não tive resposta, não logrei êxito, mas tá tudo bem. Eu também esqueço de responder as pessoas, tá tudo bem. E aí o Cuca vai para a coletiva e fala esse monte de coisa aí. É procurar entender, mas para mim o problema não é só campo e bola. E outra coisa, esse time não está correndo.
e muito desorganizado. Então tem que distribuir para todo mundo, tem culpa todo mundo. Tem que distribuir para todo mundo. Isso aí muito me preocupa numa situação dessa. O Atlético aí à beira de duas decisões, né? Que tem a decisão com o Bucaramanga, tem a decisão contra o Flamengo. O Paulo Brax, que é o diretor de futebol. Paulo, já te elogiamos aqui várias vezes, mas eu acho que isso realmente, o seu papel nesse momento de decisões no plural, e o Atlético passando por esses problemas externos, seu lugar era estar aqui ao lado do clube para pegar e tentar dar uma apaziguada nessa fervura que é o Atlético hoje. Sobre o jogo de ontem, eu acho que você deu um ótimo resumo, o Cuca deu um outro resumo, que é inaceitável a postura do Atlético, não só no primeiro, mas no segundo tempo também. Foi um nada, um zero. Eu dei um outro exemplo ali fora, a gente estava batendo papo, que sempre tem a resenha antes do programa começar. O Atlético no jogo contra o Ceará também foi um nada, um zero de criatividade no meio campo. Conseguiu a vitória, achou o gol, pariu a bigorninha, né? Sempre tem que ter uma bigorna. O Atlético, para conseguir algo, tem que ter uma bigorna, parir uma bigorna para conseguir algo dentro desse campeonato brasileiro. Independente do momento que estava vivendo, vinha de 8 jogos sem perder, mas pode ter certeza, vai fazendo a conta de quantas bigornas que teve que colocar em campo para conseguir uma vitória. O Atlético ontem não, vamos falar, o Atlético depois da Copa do Mundo de clubes, o Atlético no coletivo é um nada, um zero. Pegue pra mim, me mande aí um recorte de um momento que o Atlético foi intenso ou foi superior ao seu adversário. Gente, o jogo contra o Bucaramanga foi uma vergonha. O Atlético foi amassado sim, por um time que tecnicamente zero. O coletivo deles, Qual os números aí enquanto o Elton fala? Eles colocaram como imposição, e o Atlético acabou conseguindo, através de um pênalti batido pelo Hulk, porque é sempre ele, Olha né? lá, Eltinho. É o Hulk, é sempre ele, sempre o Hulk. Vou falar a respeito desses números, nós só vamos completar. Coloca no telão aqui, porque o papai usa óculos, não consegue mais enxergar um número daí, sem chance nenhuma de eu enxergar esses números. Aqui eu enxergo. Aí continuando, olha aqui, tá aqui, ó. Tá aí, eu vou falar sobre esses números, mas contra o Bahia foi uma ação individual do Hulk, que veio o gol do Atlético de empate, e que o Atlético não resistiu a segurar um empate que seria precioso para o Atlético. Aí agora o jogo contra o Palmeiras é pior ainda. Vai lá, posse de bola, 58-42, mas a posse de bola do Atlético é um nada, não cria nada. Finalizações ao gol, 3. Quem que deu as 3 finalizações? Fala o nome dele pra mim, galante. Hulk. Givanildo deu as 3 finalizações. O Atlético foi um nada, tá aí os números comprovam isso que eu tô falando. Então o Atlético tem muito mais problemas do que a gente pode simplesmente pegar e falar assim, o Cuca poderia tirar mais. Poderia tirar muito mais, Cuca. Muito mais. Você deveria tirar muito mais. Mas o Atlético, a palavrinha planejamento, ela tem que ser citada novamente. Só para lembrar o torcedor atleticano, na partida contra o Bucaramanga, quinta-feira, o Atlético terá de origem, um volante. Um volante à disposição, é o Gabriel Menino. Não tem mais nenhum volante à disposição. Posso fazer uma pergunta? Pode, até Você é a favor de reintegrar o Vera? Cara, na atual conjuntura, ô Vera, pode vir que você vai jogar contra o Bucaramanga, viu? Se você levantar o dedo aí, ó, opa, eu jogo. Mas mesmo ele não querendo? Mesmo, a pergunta foi, se o Vera reintegrar, ele tem que querer. Se ele quiser, se ele levantar o dedinho e falar assim, ô Cuca, Alex, Stival, eu jogo. Ele joga. Ele entra e joga. Porque o Atlético não tem jogador de marcação. E o que temos é um arame liso na frente da defesa atleticana. E aí, gente, cobrar só dos zagueiros e dos laterais é covardia. Não. Não é cobrar só dos zagueiros e dos laterais. Você cobra do time todo, menos do Hulk. Menos do Hulk. Mas do time todo você tem que cobrar. Lógico, só você que... põe o Lianco aí também. Hein? Põe o Lianco aí também. Pode pôr o Lianco nessa aí. Pode pôr o Lianco. Sim. Hulk, Lianco. Everson, Lianco e Hulk. Acabou, né? parou e aí. aí, quando o Rubens estava aí, aliás, falando em Rubens, tem informação do Guilherme daqui a pouco, tá? Guilherme apurou uma informação sobre o Rubens, já a gente vai repassar aqui. Mas convenhamos, né?
com um time que não tem meio campo, que não tem volante, você vai expor laterais, cara. Com quem que o Scarpa vai dialogar? Agora é o seguinte, o Valu vai falar. Cuca, nós falamos aqui, você comprou o boi da diretoria, essa pica ia explodir na sua mão. Tá caminhando para isso, Valu. Tem que arrumar, ué. Vai mudar. O Atlético vai receber agora na janela 6, 7 jogadores? Não vai. E a gente falava aqui antes da parada. O Cuca tem que tirar mais deste elenco, porque pelo menos 90% deste elenco é o elenco que vai caminhar com o Atlético até o final da temporada. Quer dizer, volta a Copa, o futebol depois da Copa do Mundo de Clubes e o recorte até aqui desses 3 jogos não é nada animador. A gente sabe das limitações que o Cuca tem, mas olhando a escalação do Atlético contra o Palmeiras, eu não posso achar normal que toda bola que vá no Everson seja um bumba pra frente. Não posso, cara. O time tem que jogar de alguma forma. Ah, mas não tem meio campo. Cara, você tem que fazer. Você não tem meio campo, mas você não tem mais o Daverson também para ganhar a casquinha lá na frente, para vencer uma disputa pelo alto e o Atlético vencer a segunda bola. É um time que trata muito mal quando tem a bola e quando não tem. Eu não entendo com sinceridade o Atlético marcar individual os seus adversários às vezes. Eu vejo o Palmeiras marcando individualmente os seus adversários, mas vamos olhar como é que é o aspecto físico dos jogadores do Palmeiras no meio campo. Agora tá vendendo, acabou de vender o Richard Rios, que é um leão no meio campo, foi vendido pro Benfica. A gente olha o Aníbal Moreno marcando, o Atlético não tem jogadores nesse perfil. E o Cuca insiste em fazer perseguições individuais. Cara, eu acho que o Cuca precisa de dar um passo para trás, repito. Acho que em termos institucionais, ele é o menos responsável por esse momento que o Atlético vive na temporada. Mas dentro de campo, ele vai ser cobrado. E outra, hein? Jogadores também. Pô, vai ficar até quando vendo o Hulk fazer sozinho? Pelo amor de Deus, não existe isso. Sabe? Scarpa tem que dar mais a cara para jogar. Arana, sabe? Mas gente precisa de querer dividir isso com o Lianco, já faz. É um cara que pratica. Pô, quando você vê o Lianco saindo lá de trás, como ele saiu ontem, arrancando, não tem problema zagueiro fazer isso, tá, gente? Mas não pode ser este zagueiro a tirar seu time lá de trás depois de tanto tempo. Então, assim, jogadores e técnico, repito, sei de todos os problemas que o Atlético vive, os desequilíbrios, incrível, né? Tá chegando o 4º ponta contratado pro Atlético e o meio-campo continua morrendo de sede. O 4º ponta na temporada. Deixa eu só dar uma faturada, que eu quero que você tenha mais tempo. O Guilherme também vai falar. Eu queria também que você aproveitasse, ô Brenão, para você falar sobre o Biel e do que você passou lá no Allianz Parque ontem. Você esteve lá, você acompanhou, você conversou com as pessoas, você entrevistou o jogador, entrevistou o Cuca e tal. Eu preciso saber do feeling do repórter. Então é o seguinte, deixa eu te ouvir primeiro, Galante, porque o feeling do repórter agora. O que você notou? Onde estão os problemas? Por que o Cuca falou, tomara que seja cansaço? Será que tem alguma coisa além disso? Não, eu não acho que essa questão da viagem que o Cuca falou, ela é um reflexo, não. Porque o Atlético vem jogando mal, não foi esse jogo. Contra o Bucaramanga, o Atlético jogou muito mal. Aliás, eu fico tentando esforçar para lembrar qual foi o último jogo que o Atlético jogou bem, né? Talvez ali os 20 primeiros minutos contra o Grêmio, no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. O Atlético jogou bem ali, podia ter feito 3 gols com 10 minutos, mas de lá pra cá o Atlético só tá devendo. A gente vê um elenco com qualidade, você vê individualmente os jogadores, cara, você analisa no papel, é um bom time, né? Mas dentro de campo os jogadores estão devendo muito. E aí é um time desorganizado, é um time espaçado, mas a gente fica repetindo e a cada jogo você vê os mesmos problemas. Ah, é questão da peça do volante, mas nós vamos ficar falando aqui de volante há quanto tempo, né? Mas não é só isso. O Atlético não está jogando. O Atlético não consegue sair com a bola, não consegue trocar 3 passes. Isso preocupa, né? O Everson tem uma qualidade de saída de bola muito boa e hoje ele só dá chutão para frente. O Valu vive falando isso aqui, né? O Atlético não consegue trocar 3 passes. O Atlético entrega a bola para o adversário. Ontem eu percebi isso. O Igor Gomes pediu na bola. Aí na hora que ele recebe a bola, sozinho ele toca a bola no pé do cara do Palmeiras e arma um contra-ataque, o Palmeiras quase faz o gol. Falta o quê? Organização. Foco, percepção, organização, conjunto, gente para tocar. Aí você analisa alguns jogadores que estão em queda, né? Eu gosto muito do Arana, mas o Arana, que era um jogador que antes desafogava a bola pela lateral na saída, tá apagado.
E olha que eu sou fã do Arana. O Natanael, que a gente falou o tempo todo de grande contratação, desapareceu ontem no primeiro tempo. O Rony foi assistente de lateral, não passou do meio de campo. Olha, 3-2 foi um placar mentiroso. O Atlético era para ter tomado de 5. Não era para ter feito 2 gols. Fez porque era o Hulk. E olha, que quase conseguiu um empate. Mas ele está carregando o time. Agora, o que mais me chama a atenção, pega a coletiva do Cuca, tira o áudio e olha o semblante do Cuca. O desolamento do Cuca. Não tem o que falar. Mas ele foi comprar o argumento da diretoria, galera. Mas Ele também tem culpa. E o pior Todo é mundo que tem. ele vira e fala, eu vou chegar em Belo Horizonte para tentar descobrir o que está errado, o que deu errado. Ele não sabe falar o que deu errado. Né? Aí o semblante dele. É, o semblante dele. No final, No ele, ainda, final da ele saída põe dele, a mão, quando ele assim sai, no falou, rosto, aí ele fala assim, meu Deus, tipo assim, cara, sabe por quê? Porque ele olha pra frente e fala assim, eu vou enfrentar o Bucaramanga na quinta-feira e eu não posso fazer, eu não vou usar o termo poupar, porque o Valu fala, como é que é o termo que você gosta de usar, Valu? Gestão de grupo, para poder, né, colocar um outro jogador aqui. Ele não vai poder fazer isso, até porque ele não tem. Se tá ruim agora, quinta-feira, ele não tem um volante para colocar. Mas calma que o Biel tá chegando. Mas nós vamos falar daqui a pouco do O Biel. Dudu e o Biel foram contratados, 2 jogadores de ponta. Mas o Biel ele já te deram a Não justificativa interessa. antes, né? O fato de ter anunciado que viria um jogador que não era o que o Atlético está precisando e tal, ele vem com obrigação de compra? Não. Não vem? Não, tô falando que tá certo. Porque se for, pelo que me disseram, o Thiago Fernandes me mandou aqui, obrigação de compra, 7 milhões de euros. Como é que você contrata um jogador com obrigação de compra em setores que você não precisa? Então é o que eu falei. Eu só posso acreditar que o Biel tá vindo de contrapeso na chegada de um volante que é do mesmo empresário. Porque não justifica, velho. Mas não justifica. Então chega o volante. Não justifica. Então que chega esse volante, porque precisa. Agora, o que não dá, gente, é você pensar que na quinta-feira você vai ter o Bucaramanga aqui. A torcida do Atlético tá, sabe, totalmente desanimada. É um jogo decisivo, não tá ganho. Longe de estar ganho, né? Você não tem um volante, aí você vai ter que improvisar alguém nessa posição. Aí você olha, Gabriel Menino, péssimo ontem. Aí o Rômulo, que a gente sempre está dando força para ele, entrou mal ontem. Entrou mal. Né? O Ivan Román seria uma opção, mas o Cuca ontem, na hora de escolher, ele escolheu colocar o Rômulo. Então ele já tem um problema para o jogo contra o Bucaramanga. Só que eu não estou falando do Flamengo e Palmeiras. Desculpa, com todo respeito. Eu estou falando do Bucaramanga, tá, gente? E aí no final de semana que vem, tem o Flamengo no Rio de Janeiro, que está brigando com o Cruzeiro pela liderança do Brasileiro. E depois tem a Copa do Brasil. A situação é desesperadora. O Guilherme, você acha que a pica vai estourar no colo do Cuca? Everton, eu acho que o Cuca tá perto de perder essa batalha, porque ele vem pedindo um volante desde janeiro, desde o torneio lá nos Estados Unidos, ele vem pedindo um volante. Até aqui não foi atendido. Aí chegam 2 atacantes antes desse primeiro volante. Então o elenco vai ficando cada vez mais carente, cada vez mais desequilibrado e acaba estourando no treinador. Ele tem culpa? Tem. O Atlético vem de 3 partidas muito ruins. Jogou mal contra o Bahia, o Hulk achou um golaço na Fonte Nova, o Atlético conseguiu entregar o resultado no último lance, jogou muito mal contra o Atlético Bucaramanga, mas não perdeu pela fragilidade do adversário, né? No primeiro tempo ali poderia ter saído com um 3-0, e ontem não teve jeito, pegou um adversário qualificado, e se não fosse o Hulk, seria um 3-0, seria o resultado moral e o resultado justo. Então acho que o Cuca vai acabar pagando esse pato, porque ele não é atendido, né, HG? Ele tem culpa? Tem. O time pode jogar mais? Pode. Mas até aqui ele não teve tanto material à disposição. Olha, deixa eu dizer uma coisa, Elton. Você mexeu na cadeira aí, quase explodiu Fez o estúdio. igual o vidro da Paraty do Dalbor. Impressionante. Deixa eu dizer uma coisa. O Lianco fora, quem entra no lugar dele, naturalmente? Igor Rabelo. Tá. Se amanhã o Alonso, aliás, panda mais uma vez, né? Saltou uma gilete do chão no gol do Palmeiras. Se o Alonso sai do time, quem, em teoria, entraria por ali? Vitor Hugo. Legal. Aí, então eles são terceiras opções, não é isso? Rômulo e Ivan Román? Sim. Eles não são terceiras opções em um setor que eles são de origem? Sim. Eles viraram segunda opção na volância, cara. Hein? Sabe o que é pior? Eles viraram uma segunda opção num setor que eles jogam improvisados e eles são terceira opção na zaga. Vocês estão entendendo a seriedade disso? E cadê o Brax para explicar essa vinda do Biel aí? Veja bem, acho um jogador interessante, mas eu duvido que custe menos que 1.300.000 Dudu e Biel. Duvido que custe menos que 1.300.000
Estou falando de salário. Biel e Dudu. Como é que vocês não se mexem aí, cara? Ah, não, mas tá negociando desde janeiro, quando o Cuca pediu um volante. Mas até agora tá negociando um volante. E um não vai resolver o problema de vocês, tem que ter 2. Então a situação me parece ser... Eu falando com uma pessoa do clube, tá meio abandonado, né? Os donos não vêm aqui, quando vai prometer, é o diretor que vem prometer, os jogadores se sentem desamparados e etc. Então, não estou protegendo o grupo, não. Não estou protegendo, não. Estou dizendo que é o que a gente escuta, né? Aí o cara sai de campo ontem, chega no vestiário, pega o telefone, tá lá contratando um atacante. Vocês estão de brincadeira, né? Não, Tomara que chegue e arrebente aí, tá? Tomara que chegue e arrebente. Então, mas vocês estão vendo o que é o planejamento que nós criticamos aqui? Tá nisso aí também. Você não está pagando menos de 1 milhão e 300, 400 pelos 2 atacantes que não precisava. Então aí, podem ser úteis? Sim, mas então corrige o problema do meio-campo para esses atacantes brilharem lá na frente. Porque milagre ninguém faz. Fala comigo, pescocinho, vermelho. Falo sim. Eu estou pegando essa cronologia aí que o Gui trouxe para a gente, falando a respeito especificamente do Cuca. E O quê? eu não vejo um outro caminho, não. O Cuca possivelmente vai chutar o cair. balde. Vai Não, ele pagar vai chutar o esse balde. pato. Não, peraí. Ele vai pedir pra sair? Eu acho que o Cuca vai pedir para Você sair. acha que pede, Guilherme? Eu acho que ele tá cansando, viu, HG? Você acha que pede, Galante? HG, sabe um detalhe, até de bastidores, que aconteceu no último sábado? Eles tentaram uma ida do Rubens para São Paulo, para que ele jogasse contra o Palmeiras na ausência do Dudu. Mas foi travado pelo staff do jogador, a negociação está quase concluída, né? Já estão trocando minutas. Então tentaram essa ida. Já pensou se o Rubens joga contra o Palmeiras e machuca? O negócio está desfeito. Então é muito grave. Mas por que tentaram isso? Porque não tem peças. Não tem Porque peça. é um jogador fundamental no elenco. Então é um elenco desequilibrado. Então, essa questão, Gui, é justamente por causa dessa fala que você teve um pouco antes aí, de você lembrar desse ponto que o Cuca pediu um volante lá em janeiro, né? E os processos não foram seguidos pela ordem dele, pelo pedido dele, pela tentativa de administrar melhor o elenco, né? Colocar um elenco mais palpável aí para a temporada. Aí as coisas não vão acontecendo dentro de campo, os jogadores não vão entendendo mais, parece que não compram mais a ideia, aí chega aquele ponto que o treinador também não consegue tirar o melhor de cada um dos atletas, parece que vai dando uma saturada, o negócio ali vai ficando, o caldo vai entornando, e o treinador pode ser que pegue e fale assim, cara, vai ser bom para mim, vai ser bom para vocês, vamos seguir a vida cada um para um lado. Se ele fizer isso, depois do jogo contra o Flamengo, no domingo, não vai me assustar. Por tudo que está sendo colocado. Se vai virar, aí é outra história. E depois o pessoal pode vir me zoar. Falando assim, o Elton estava falando que o Cuca ia pedir o boné lá contra o Flamengo. Olha onde chegamos. Que é coisa do futebol. Mas hoje, olha só, um treinador que está pedindo, está clamando, e a gente está falando, precisa de um volante desde janeiro. E agora já chegaram 2 atacantes, já saiu a peça que ele pegou e colocou como... que não teria uma reposição à altura, porque precisaria de 2 nomes para suprir o Rubens, porque o Rubens cobre a lateral esquerda, faz todas as funções do meio campo, era um jogador super fundamental para o que o Cuca pensava no Atlético na temporada, e ele não vai ter mais esse atleta. Então você vai colocando bloquinhos, uma hora a casa cai. Então assim, para o Cuca tá ficando uma situação... E se isso acontecesse? Se isso o quê? De colocar uma nova peça? Não, se o Cuca tomasse essa iniciativa, o que você acha que seria, que viria a acontecer para o Atlético? Aqui. A busca de um novo treinador? Não, O você acha que isso tá falando, poderia ser cara? bom ou ser ruim? Não, eu não sei nem qualificar isso agora, Breno. O que eu qualifico é que o treinador atual está saturado. O treinador atual cansou de bater Recebeu com a uma cabeça resposta na aqui. pedra. Posso ler? Eu Pode. acho Posso que ler? Pode. Posso ler? Pode. Resposta que eu recebi agora, eu perguntei para uma pessoa aqui ligada ao Cuca. Ele pediria demissão? Essa pessoa me disse aqui, ele não vai pedir demissão, vai até o fim. Ele já pediu 2 vezes e não terá o terceiro pedido de demissão. Eu acho Porque que é uma independente ótima de ser o notícia. momento ou não, sabe o que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte, se você acha que tá ruim com ele, pior será se mudar agora. Eu tenho certeza. Eu acho tô que com o Breno pior nessa. será se mudar Eu agora. tô com o Breno. Você começar um planejamento. Sim. Ou quer dizer, começar um planejamento não, né? Porque até agora a gente tá esperando o Atlético começar um planejamento que não teve. Vamos lá. Pô, difícil. Vamos lá, pensa comigo aqui. O Ademir saiu daqui enxotado. É um jogador importante, tá no Bahia. Útil. O Fux saiu daqui porque eu mesmo falei várias vezes que era panda, né?
mas entre um panda e outro ele era o menos panda. Pode botar né? mais um aí? Aí, Eduardo Sacha? Eduardo Sacha. Bem lembrado. Ah, isso é bagre, etc e tal. Aí quer que eu vou além? Savinho, isso aí é a base do Atlético. Foguete molhado. Alisson, dá nada. E ó, uns vendidos, outros cedidos, e aí vai liberando. Aí os caras brilham em outras frentes, mas aqui não brilharam. Aí o problema está com os caras ou está nos processos? Nós estamos falando aqui desse problema de processo há muito tempo. Muito. Quando os processos funcionam, quando você tem um baita diretor de futebol que peita os donos, quando você tem um baita diretor de marketing que sabe vender o clube, você tem um baita treinador, um baita elenco, não tem jeito da coisa dar errado. Agora, quando você começa a apontar que a culpa é do Cuca, a culpa é do Erasmo Damiani, a culpa é não sei... Aí fica realmente fácil. Troca o treinador, vamos buscar o Vojvoda. Por que vocês acreditam que o Vojvoda pode chegar aqui e fazer esse time Não dar tem água pro jogador. vinho, voar, se nem elenco no meio-campo ele Tem, tem? pô. Se não tem um volante pra... Aí o Igor Gomes vai pra entrevista e aí o Igor Gomes diz... não tem essa fala dele aí não, né, André? Aí o Igor Gomes diz lá na entrevista, na zona mista, que gosta de jogar mais avançado e etc. Né? Que tá jogando atrás demais. Igor Gomes, meu querido, o Cuca não tem outra alternativa de pegar você e pedir para marcar, pegar o Rony para servir de secretário de lateral, pegar o Coelho se matar para ser secretário de lateral. Ele não tem outra alternativa. Então ele não faz isso porque ele quer, não, porque ele é obrigado. Ele não tem o que fazer. Ele tem que pegar os jogadores da linha de frente, que poderiam render do meio para frente, e pedir para marcar aqui atrás. E ainda assim, como os caras não têm cacuete, os caras tentam se virar da maneira que der. Só que não funciona. Sabe por que não funciona? Não vai dar encaixe. São setores, não tem encaixe. Não tem milagre. Nem todo mundo se adapta em fazer uma segunda, terceira função, né, HG? E só nem para todo mundo é colocar uma Rubens. coisa fora também disso, fora de campo. Olha, o Atlético também tem que olhar também o macro, sabe? A questão de fora. O que aconteceu na questão do Dudu não pode acontecer, sabe? De você entrar com um recurso, né? Para pedir para o jogador jogar e não ser julgado. Cara, sinceramente, eu não lembro disso. Mas foi por perda de prazo, Breno? Não, apenas porque ninguém Não foi pegou para poder apreciado. jogar, não foi apreciado, cara. E aí, entrou na sexta-feira, sábado, domingo, estava descrito que o Palmeiras ia conseguir isso, que o Dudu não ia entrar em campo. Aí, gente, eu não entendo, mas né, o Atlético, aí, cadê a força política do Atlético? Jurídica, de tudo. E outra, também do Atlético expor isso. Do Atlético vir a público expor, falar, mas peraí, não vão julgar não, o STJD não fez, não aconteceu. Porque, pô, como é que chama a medida, né? É um recurso? Não, tem um nome. Efeito suspensivo, pô. Todo mundo consegue, o Atlético não conseguiu. E aí mais. E aí, me desculpa aí a quem estava lá, o Paulo Brax não estava lá, mas olha, o que a Leila fez, né? Eu vou fazer uma homenagem pro Rony. Ela fez uma homenagem pro Rony para atingir o Dudu. E aí o Atlético foi lá o Rony recebeu uma homenagem antes do jogo lá para atingir o Dudu. E o Atlético não estava blindando o Dudu. Não, nós estamos com o Dudu, vamos entrar com recurso, porque estamos com o jogador. Até esses detalhes, gente, antes do jogo. Tem jogador do Atlético receber homenagem em campo do Palmeiras. Ela quis deixar claro que o Dudu não saiu pelas portas da frente e o Rony sim. Deixa eu dizer uma coisa, o Atlético lamentavelmente, está à deriva. E aí não estou inventando isso. Não tem representatividade nenhuma jurídica lá no STJD, na CBF. Não tem. Isso é um papel do Brax. Aí eu perguntei para uma pessoa do Atlético, mas cadê o Brax? Ela está fazendo curso da UEFA. Aqui, meu irmão, segurar as picas. E são muitas. O Atlético não tem. Os caras não avaliaram o pedido para que o Dudu fosse para campo. Aliás, isso aí foi uma trozoba, tá? Um precedente perigoso do STJD. Tem muita gente ali que gosta de aparecer no futebol. Aliás, tem muita situação que empurra para o futebol, porque o futebol dá aula forte. E onde eu estou querendo chegar? Por que o Atlético perde um jogador se o negócio foi entre Leila e Dudu? Então, é um precedente perigoso de você mover um processo contra um determinado jogador e aí ele pagar ficando fora do jogo. Não, mexe no bolso dele. Esse problema era da Leila com o Dudu, não era do Atlético com o Palmeiras. Isso não está na seara esportiva. Isso não tem que ser, o Atlético não tem que ser prejudicado com o Dudu ficar sem jogar porque a Leila se sentiu ofendida porque ele meteu um VTNC. O Atlético não tem nada com isso.
Isso é uma esfera pessoal, não é uma esfera esportiva. Então o clube, na minha modestíssima opinião, não tem que pagar. Pode ser o Dudu, o Dadá, o Dedé, o Didi, não interessa. Absurdo. Não interessa, isso foi um absurdo. Você viu alguém do Atlético e chegar e falar assim, e aí? E esse precedente perigoso? Zero barulho. Ninguém faz nada, cara. Atlético Vocês falou estão que tava do mortos lado do aí, jogador, pô. mas Vocês não só comunicam isso. mal pra cacete, Eu continuam tô do lado, comunicando só mal. nesse caso aí ficou do lado e vamos sofrer as Mas não é isso, o consequências Atlético juntos devia aqui, né, se caladinho. pronunciar. Que mesmo. isso? Ninguém fala nada. Cadê o CEO? Cadê o departamento jurídico? Cadê a... Aí quando... Como é que chamava aquele advogado do Sete Câmara lá? Até me bloqueou no Twitter lá. Cândido. Não. Lázaro. O Lázaro. Se é o Lázaro numa dessa aí, ele tava dando entrevista pra ESPN, pro Sport TV, e tem que ser assim. E que saudade, hein? E que saudade, hein, Lázaro? De pessoas como você, que quantas vezes eu te critiquei aqui, mas você brigava pelo clube, cara. Muito. É presidente que põe o negócio na mesa, né, Calil? Que põe o negócio, bate na mesa, e enfrenta, e vai pra cima, e dá entrevista, e aparece. Estamos aqui. Aí fica difícil, cara.